Então, boa noite a todos. Inicialmente, agradecer à Biomig pela oportunidade de falar sobre a nossa experiência com o tromboelastograma. Apesar do foco na nosso título, sem cirurgia cardíaca, a gente vai ver vários fatores, várias considerações que o trombo ele acaba servindo na interpretação de vários cenários. Sejam eles cardíacos, sejam eles em transplantes, em hemorragia puerperal, enfim, é uma base, uma premissa para compreensão em vários setores. Estou tentando passar aqui que ele... Bom, esse aqui é o nosso hospital, o Hospital de Clínicas. Eu também gostaria de comunicá-los que essa semana nós estamos fazendo 50 anos, então é um orgulho bastante grande para nós estarmos comemorando essa data nesse hospital, que é uma referência no nosso cenário no Rio Grande do Sul. Bom, é completamente difícil você falar em trombo ou falar no manejo da coagulação sem citar alguns detalhes, e aqui nós vamos falar mesmo em detalhes, que não é o objetivo dessa apresentação, da cascata de coagulação. Nós tivemos durante 50 anos esse modelo de cascata de coagulação do Ratnoff e Macfarlane, que era um modelo que dividia essa coagulação numa via intrínseca e uma via extrínseca. E esse modelo, ele nos ajudou muito por esse período, porém, ele tinha um gap de compreensão em algumas patologias de hematologia, que ele não conseguia explicar como essas patologias aconteciam em vivo, e sim in vitro. Então, começaram a gerar novas teorias, e hoje eu quero dizer... só estou tendo um probleminha de passar, mas já vou corrigir. Hoje, aqui, de 15 anos para cá, a gente tem esse novo modelo. Esse novo modelo contempla esses gaps que existiam na teoria antiga, e é um tipo de análise que se baseia, a gente chama, nas células. E é eu diria também, um modelo de compreensão que ele é bastante amigável em comparação ao modelo antigo. Então, nesse cenário, nós vamos ter uma fase de iniciação, que é quando há a lesão e a exposição do colágeno. Isso aí vai desencadear uma série de reações. Essas reações elas vão ser amplificadas, e essa amplificação vai ser essa junção de plaquetas no local dessa lesão. Isso vai ter depois a seguir uma propagação desse efeito, de forma que a gente tem o famoso boost de fibrina ali, e a gente já começa a ver o fibrinogênio tendo uma importância bastante grande nesse cenário, e depois a estabilização desse coágulo. Lembre que quando a gente fala em coagulação, o que a gente quer é que isso seja restrito à área de lesão e que não comprometa todo o sistema. Da onde vem a importância agora de a gente falar em trombo, da gente avaliar esses contextos novos, essas teorias novas de coagulação? Nós que trabalhamos com cirurgia cardíaca, cardiotorácica em geral, nós somos responsáveis por uma alta incidência de transfusão sanguínea. Dentro de um hospital, nós somos responsáveis por transfundir 20% do que é transfundido no cenário de um banco de sangue. Então, você vê a quantidade de transfusão que nós usamos. E, infelizmente, mais de 25% das transfusões que nós fazemos, e principalmente de plasma e plaquetas, são transfusões inapropriadas. E essa situação, ela tem um preço. Por quê? Por mais que a transfusão ela venha com o intuito de inúmeras vezes salvar vidas, ela tem as reações transfusionais adversas, sejam elas imediatas ou sejam elas tardias, de gravidades de graus variáveis. Então, não é um produto em que eu possa lançar mão de uma forma desmedida e já avaliado com toda esse comprometimento de uso. Eu gosto muito desse slide, porque esse grupo do Reino Unido, ele faz avaliações de eventos adversos especificamente relacionados à transfusão.
Então, de 2010 a 2015, por exemplo, vocês vão ver que nós tivemos, nesse cenário do Reino Unido, 93 mortes relacionadas à transfusão. Isso nos assusta bastante, nos leva a pensar cada vez mais numa forma da gente ver e buscar uma transfusão mais guiada, mais orientada, não tão permissiva. E esse relatório, agora em 2018, ele segue mostrando bastante mortes relacionadas à transfusão, mas já gera essa mensagem importante, que ele orienta que a gente tem que repensar na educação da transfusão e tem que incluir aprendizados baseados em tecnologia. Então, a gente vai ver, se a gente dispõe de uma tecnologia para nos ajudar, a gente tem que ir ao encontro dela, a compreensão dela. O sangue são esses componentes. Infelizmente, não é um produto que ele é interminável, a gente depende da doação, da boa ação das pessoas, e cada componente ele pode gerar, por exemplo, o sangue total, eu posso ter plasma rico em plaquetas, hemácias, posso ter o crioprecipitado, que são os hemocomponentes, e posso ter os hemoderivados. São essas substâncias que a gente lida no dia a dia. E hoje, produtos sintéticos, que são, então, os hemoderivados. Quando a gente viu esse novo modelo de coagulação, esse novo, se referindo a desses 15 anos para cá, a gente já começou a ouvir a palavra fibrinogênio, a quantidade de plaquetas, fibrinogênio. Então, a gente começa a se dar conta que esse fator de coagulação, o fibrinogênio, é um fator que nessa pizza que representa a quantidade, a proporção de fatores no plasma humano, a gente vê que o fibrinogênio, ele é, assim, disparado, o que tem uma maior quantidade. E também no cenário de sangramento, a gente vai ver que é um fator que é primeiramente e rapidamente perdido. Então, a gente já começa a ter que fazer agora, incorporar essas informações, para que quando a gente vai começar a trabalhar na interpretação do trombo, a gente esteja já com essas informações em mente para ter uma melhor compreensão da análise do exame. Bom, eu tenho a monitorização convencional, por que agora eu vou passar para um outro modelo? Até então eu estou trabalhando assim e estou numa uma certa zona confortável. Bom, porque a monitorização convencional que a maioria dispõe, ela tem alguns poréns, por exemplo, não avalia a função qualitativa das plaquetas, bastante alterada com a hemodiluição. O principal num contexto de sangramento é que ela demanda muito tempo para nos dar o resultado e ela é setada a uma temperatura de 37 graus. A gente a amostra não trabalha com situações que são do nosso cotidiano, que é muitas vezes o paciente hipotérmico dentro de uma sala de cirurgia ou dentro de uma sala de emergência, de uma sala de trauma. E por que esses métodos novos, que agora a gente vai usar a expressão ROTEM para dizer sobre o método Point of Care, eles são bons? Porque ao passo que eu tenho um demorado, convencional, eu tenho o Point of Care ROTEM, que me dá uma disponibilidade de resultados muito rápidos, tá? É fácil de aprender. Se você estiver trabalhando com uma máquina que tenha que pipetar, ela é autoexplicativa, então realmente depois eu vou falar sobre a nossa experiência e a gente conseguiu realizar isso tranquilamente. Utiliza pouco volume de sangue, ou seja, eu tenho ao meu lado uma ferramenta que me ajuda e me ajuda de uma forma muito rápida. Porque se nós compararmos, por exemplo, cenários, cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca sai da SEC, que é a máquina que mantém o paciente em respiração e circulação, e formos para até o fechamento da parede, da cavidade, e levar o paciente, eu tenho ali 40, 45 minutos para eu tomar uma decisão do que eu devo fazer com esse paciente. Da mesma forma, se eu estou com uma paciente obstétrica com sangramento puerperal, eu preciso de a resposta rápida para a ação rápida. E isso, essas ferramentas Point of Care, esses dispositivos, eles nos ajudam muito. Então, aqui são fotos ilustrativas do modelo ROTEM, é um modelo basicamente europeu, e o TAG é o modelo americano. Vocês veem que são máquinas que realmente elas podem ficar à beira
do nosso arsenal de trabalho e que realmente são point of care e nos dão todas muitas informações que a gente precisa nesse cenário. Eu gosto muito desse gráfico para mostrar e explicar aquilo que eu estava comentando atrás. Puxa, mas eu tenho meu método convencional, estou confortável nessa zona, por que eu vou trocar? Então, aqui no X, aqui, nós temos um tempo de minutos. E aqui no eixo do Y, nós temos a quantidade de fibrinogênio que esse paciente tem. Então, vamos lá, o paciente está sangrando. O que é esse sangramento? O sangue está sangrando em torno de 300 ml a cada 30 minutos. Eu mandei uma amostra para o laboratório e meu fibrinogênio veio baixo, 100 miligramas por decilitro. Tá? E esse paciente continua sangrando. Se eu for lançar a mão de chegar e pedir para o laboratório, tá? Eu vou decidir dar crio precipitado para esse paciente e vou pedir para o laboratório, eu vou levar pelo menos 1 hora para esse crio precipitado estar pronto para eu transfundir. Se eu lanço mão de rápidos diagnósticos, vamos aqui usar os point of care rotem, eu tenho em 5, 10 minutos o que eu preciso fazer, ou seja, como é que eu devo tratar esse paciente, e efetivamente eu já posso lançar mão de usar produtos sintéticos ou produtos do banco de sangue. Se eu vou pedir um exame de sangue para esse paciente, e aí eu vou avaliar qual é o grau do fibrinogênio que ele está, olha só, o melhor laboratório, ele vai levar de 80 a 90 minutos para me dar esse resultado. E quando esse resultado chegar, eu já tenho transcorrido todo esse tempo de um paciente em sangramento. E se aí eu vou lançar mão do que eu quero para corrigir, eu vou levar mais de 2 horas. Então, vocês começam a perceber a diferença do manejo, como ele fica muito mais rápido quando a gente tem esses dispositivos, em comparação com meus testes de rotina, testes convencionais. Então, basicamente, como é que funciona rapidamente? A gente tem uma amostra de sangue num cuvete, como se fosse uma microcuba, aí tem um dispositivo, um pino aqui, ele fica fazendo movimentos e quando vai formando o coágulo, ele vai lançando como se fossem uns desenhos, isso é detectado, é processado e gera essa imagem. Então, agora nós vamos começar a nos familiarizar com essa imagem do trombo. Essa primeira parte seria a parte do tempo de coagulação, depois o coágulo começa a se formar, tempo de formação do coágulo, e aí ele abre esse coágulo. E aí a gente tem uma amplitude desse coágulo que vai ser muito importante na análise dos nossos resultados. E depois, lembrem-se, ele é limitado apenas àquela região em que a gente precisava para fazer a coagulação. Quando a gente tem essa imagem, cada um desses retângulos correspondem a, por exemplo, aqui, 10, 20, 30 minutos. Vou botar o outro slide, que é do professor Klaus, que é um slide mais, a visualização melhor, com o tempo de coagulação, e aqui ele já vai citando para a gente também já se familiarizando o que age aqui, os fatores de coagulação, os anticoagulantes. Depois esse trombo vai abrindo, e ele chega numa amplitude máxima desse coágulo, e aqui quem está responsável por fazer vamos chamar assim, esse diâmetro, essa largura desse trombo, são as plaquetas e o fibrinogênio, principalmente, então aqui, ó, lá vem ele de novo, fibrinogênio, e depois a gente tem uma lise, que é uma destruição desse coágulo, que a gente espera, nós vamos ver a seguir, o que seria normal e o que é anormal. Então, o trombo, ele tem uma situação que a gente diz assim, muito visual. Realmente, é uma imagem que ela te ajuda muito num rápido diagnóstico, mas eu acho muito sensato que a gente não fique só nessa situação de visualização e comece a aprender realmente detalhes importantes nessa análise. Bom, então nós vamos aqui, eu imagino que tenhamos pessoas que já tenham conhecimento na análise do trombo, mas também imagino que tenhamos pessoas aqui que estão recém tomando conhecimento ou recém se interessando pela tecnologia.
Então, nós vamos ter que ver algumas coisas passo a passo, para que todos compreendam e cheguem na hora dos exemplos do nosso dia a dia, que eu vou trazer, de uma forma mais uniforme. Existem 3 canais essenciais na análise desse exame. Tá? Eles mantiveram o nome INTEM, o IN seria da via intrínseca, ficou algo bastante educacional. O EXTEM são os produtos que estão relacionados à via extrínseca. O FIBTEM, a análise do fibrinogênio. Tá? Esses gráficos que vocês estão vendo aqui, com as suas espessuras, são considerados gráficos normais. E existem valores para cada parte da formação do CT, da formação máxima do coágulo, da lise. Então, isso aí, existem os valores que também vão nos orientar na análise. Esses 2 canais, ou essas 2 análises que a gente chama de EPTEM e APTEM, são situações que não são do nosso, poderia dizer assim, do cotidiano da cirurgia cardíaca, sim, mas assim, para quem está começando, a gente só vai pedir essas situações quando nós tivermos dúvidas do que aquela amostra nos desenhou. Um exemplo. Eu pedi ali para o... Vamos lá no cenário do meu cenário. Pedi para o residente fazer uma coleta. Ele foi lá e fez a coleta do material para mandar para o tronco. E esse material veio com tem essa partezinha dentro de coagulação muito alterada. E aí eu penso, nossa, será que esse paciente está realmente com essa alteração de coagulação desse jeito? Ou houve algum erro na minha coleta, na interpretação lá embaixo, em algum reagente colocado errado? Então, se o meu erro ocorre numa área que seria inferida pela heparina, então o INTEM é a via que avalia a heparina. E nesse tempo de coagulação é que a gente vai ver se ela está demais ou não. E isso aqui está muito alterado. Eu lanço mão, então, de um reagente que se chama EPTEM, uma heparinase, e ela vai lá e bloqueia essa, vamos dizer assim, essa burradinha aí que foi feita. E aí o meu trombo está normal. Então, eu disse, olha só, realmente o paciente não estava sangrando, o que aconteceu aqui foi um erro na coleta da amostra, já neutralizamos, o meu trombo está visto ok. Aí também tem uma situação em que trauma, a gente vê muito isso, o paciente logo entra numa fibrinólise muito grande, mas o meu paciente está bem, não é um paciente de trauma, apresenta uma fibrinólise absurda, é a mesma coisa. Eu estou em dúvida, eu peço para o laboratório, olha só, faz o APTEM, porque a AP é a proteína é um antifibrinolítico, a gente joga a proteína nessa amostra, equaliza, tira o efeito dessa contaminação e eu vejo meu trombo como normal. Esses testes, eles já estão validados no uso no nosso dia a dia, seja o ROTEM ou o TEG, então já são testes que os bancos de análise clínica já estão com eles validados. A gente tem já aqui, ó, desde 2011, sociedades aqui, a sociedade ASTS de cirurgia torácica, já colocando um nível de evidência A para o uso do trombo no cenário, então, da cirurgia cardíaca, na questão de conservar produtos de sangue. E hoje, cada vez que a gente usa o trombo junto com algoritmos, a gente busca realmente uma qualidade de atendimento ao paciente muito boa. Também um outro cenário que é também britânico, o NICE, que é um Instituto Nacional que é de Cuidados de Excelência e Saúde do Reino Unido, ele já coloca que o ROTEM e o TEG, eles são já recomendados tanto para tratar e monitorizar hemostasia durante e após cirurgia cardíaca. Tá? Então, nós temos já esses testes não só validados no cenário, como também especificamente aqui falando em cirurgia cardíaca. E quando a gente começa a estudar e ver esse novo modelo de coagulação, essa nova tecnologia que está à nossa disposição, a gente também tem que começar a mudar nosso raciocínio no manejo desses pacientes. Tá?
Essa é uma pirâmide muito interessante, então vamos começar aqui pela base. Sangramento cirúrgico, nenhum Rotem trata e muito menos controla sangramento cirúrgico. Ou seja, o paciente está sangrando, tem que levar para a sala e estancar essa cirurgia. Está lá na hemodinâmica, rompeu uma artéria fazendo um cateterismo, não tem que fazer, gente, não adianta fazer Rotem, é perda de tempo aqui. Aqui tem que levar para o bloco e estancar esse sangramento. Existem, e vamos subindo aqui na nossa pirâmide, existem condições extremamente básicas, mas extremamente importantes no cenário de quem vai avaliar e tratar esses pacientes. É a tríade, temperatura, pH e o cálcio. Lembrem, isso são reações de proteínas, reações de enzimas, e eu preciso ter uma estabilidade para que elas ocorram. Então, eu preciso aquecer meu paciente se ele estiver hipotérmico, ninguém coagula estando hipotérmico, isso então tem que estar acima de 35 graus, eu não posso estar acidótica, eu tenho que estar com pH acima de 7,2, o cálcio aqui transformando isso em miligramas, eu tenho que estar acima de 4, 4,5 de cálcio, então a gente tem que estar sempre com essas informações na cabeça para que eu adequadamente trate esse meu paciente. E, óbvio, eu preciso substrato para isso, e substrato é a hemoglobina. Então, as novas orientações já nos falam que hemoglobina acima de 7 e não de 8. Bom, história do paciente, extremamente essencial. Extremamente essencial. Porque, de repente, um cenário aí, o paciente está usando um anticoagulante direto e levou um tombo, um senhor idoso, e chegou com sangramento subdural. A história já te diz por que ele está sangrando. Então, você vai agir e tratar esse paciente. Então, assim, até que na hora que eu vou excluir esse novo, na hora que eu excluo, aparece o outro. Tem um som aí, mas vamos seguindo. Situações de trauma. O trauma, o crash, o estudo já nos mostrou isso. O paciente que tem um trauma e na vigência da primeira hora do trauma, você começar com um antifibrinolítico, segui-lo pelas primeiras 24 horas, a cada 8 horas, lembrando que até 3 horas da vigência do trauma. E aí o que eu quero chegar e mostrar nessa pirâmide, que nossos fatores de coagulação aqui, eles estão cada vez lá em cima. E quem começa a ocupar um papel de novo, de destaque, é o fibrinogênio. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós manejando, tratando esse déficit ou corrigindo um pouco acima de determinados valores, a gente consegue manter uma coagulação adequada do paciente. E a gente sai daquela zona de conforto de que está sangrando, vou dar um plasma, vou dar mais um plasma. A gente tem que começar, então, a ter um tratamento, um pensamento mais individualizado, mais focado no que a gente está enxergando nesse exame. Tá? E existem, além do próprio sangue, que infelizmente ele tem uma limitação na sua produção, a gente depende muito da doação, nós não temos sangue sintético. Existem outras alternativas que a gente pode lançar mão quando a gente for tratar esses pacientes e que muitas vezes nos facilitam por estar próximas a nós, ali no nosso arsenal de medicações, ou então usar os hemocomponentes e requisitar o banco de sangue e a presença deles. Nesse cenário, quando a gente começa a estudar o trombo, começa a interpretá-lo, a gente vai vendo surgir algumas situações interessantes. Por exemplo, quando eu estou com fibrinogênio aqui, 50 miligramas por decilitro, sendo que vou dar como um valor de referência 250, aqui está gramas por litro, mas 250 miligramas por decilitro, que é um valor considerado normal. Se eu tenho um paciente que está nessas condições e eu vou querer tratá-lo para melhorar a coagulação, buscando usar o plasma, gente, é real isso aqui. E para eu chegar num nível de 200 miligramas, eu tenho que lançar a mão de umas 50 unidades de plasma. Então, talvez aquele plasminha lá que eu use seja muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Se eu vou dar crio, é uma baita opção para eu tratar,
eu preciso usar, olha aqui, ó, 24 bolsas de crio. E se eu lançar mão daqueles outros concentrados que agora são sintéticos, com 6 gramas, 7 gramas eu trato o paciente. Então também já começa a nos abrir um outro horizonte esse cenário de tratamento da coagulação. Não, nenhum dos dois lados eles estão errados. Se você dispõe de produtos hemocomponentes, você vai lançar mão deles. O detalhe é que estamos usando uma tecnologia que está nos dando resultado rápido, podemos também ser rápidos nesse contexto de tratamento. E junto com o trombo, logo que começaram as revisões na literatura, a gente tinha muito trombo e alguns algoritmos. E hoje a gente vê que os algoritmos são extremamente essenciais no cenário do uso do tromboelastograma. E por quê? Porque o que ele vai me fazer? Ele vai me orientar na intervenção hemostática correta. Ele vai me orientar na dose correta, no tempo correto e a sequência correta que eu vou usar. Quando eu tenho um paciente sangrando, o que eu não quero é que ele evolua para uma transfusão maciça. Eu quero intervir o mais rápido possível para conter esse sangramento. Então, os algoritmos nos ajudam muito nesse pensamento. E para quem está iniciando também, é um norte muito grande no manejo desses pacientes. E aqui na literatura, eu trouxe para exemplificar, olha aqui, esse aqui é no cenário de cirurgia cardíaca, tem esse tipo que eu digo de exemplo. Outro exemplo aqui, esse é um protocolo um pouco mais resumido, que é do pessoal do Canadá também. O que a gente também comenta é que talvez no uso do trombo, a gente vai vendo também o cenário do nosso dia a dia da nossa instituição. E seria importante que a gente adaptasse ao nosso cenário. Não adianta você montar um trombo com determinados, um exemplo aí, hemocomponentes, hemoderivados que você não tem, então você monta com hemocomponentes e por aí vai. Então isso aí é bom adaptar mesmo, porque hoje os protocolos de Patient Blood Management, eles são orientados com algoritmos junto com os testes viscoelásticos. E vários desses trabalhos mostram o quanto a gente consegue diminuir na quantidade de transfusão sanguínea, diminuir no uso de plaquetas, diminuir no uso de crio, de produtos hemocomponentes, que, de novo, são elementos bastante importantes, bastante raros não, mas valiosos seria a palavra mais correta. E aí, a coagulopatia, ela vem atrelada a todas essas situações. Então, realmente, o paciente coagulopata é um paciente que nos quebra a cabeça, né? Eu tenho um paciente que pode ter disfunção plaquetária, eu posso ter um paciente que não tem disfunção, mas tem plaquetas baixas, eu posso ter um paciente com alteração da coagulação do plasma, hiperfibrinólise, com alterações das condições básicas. Ou seja, quando eu estou lidando com esse paciente, a gente tem que estar ciente do quão grandes são as opções para esse paciente ter alteração da sua coagulação e do quão importante é eu sabidamente estar ciente do que está levando esse paciente a essas alterações e em busca, então, do melhor tratamento para esse paciente. Bom, o Rotem, ele tem algumas... esse artigo é interessante porque ele fala assim, as regras do Rotem. Achei legal porque algumas regras são interessantes. Eu não uso o Rotem para inferir se esse paciente vai sangrar, tá? Eu uso o Rotem para responder assim, por que ele está sangrando? Eu não vou fazer um Rotem num paciente em que ele não apresenta sangramento. Eu tenho que lançar a mão da tecnologia, o paciente está sangrando, por que ele sangra? Eu não trato resultados laboratoriais na ausência de sangramento. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou trazer que muitas vezes está alterado o trombo e o paciente não apresenta sangramento. Então, a gente não trata números. Logo, a gente vai pelo que essa integração entre as equipes. Está sangrando, não está sangrando. Aqui, ó, o trombo mostrou alterado, mas não está sangrando no paciente. Vamos nos deter no valor preditivo negativo
tanto do Rotem quanto dos testes dos testes convencionais, é muito bom esse valor preditivo negativo, ou seja, o exame está normal, é 90, 95% que esse paciente não vai ter alteração da coagulação. Então, é importante esse valor preditivo negativo muito alto dessa tecnologia. Tá? Pensar sempre que, se o Rotem está normal e o Rotem que avalia as plaquetas também, tem que considerar sangramento cirúrgico. Tá? Essa hipótese ela nunca deve ser deixada de lado, a gente tem que estar atento a isso. Não adianta, estando o exame normal, ficar dando fatores, ficar dando hemoconcentrados, que não vai adiantar. Tá? E também lembrar que existem as limitações diagnósticas de cada aparelho, e a gente viu lá no início que, porventura, alguém pode fazer um exame equivocado e nos trazer uma resposta equivocada. Isso é de toda a tecnologia, tem as suas limitações. Bom, esse artigo é 2017. 2017 já começávamos a ver orientações do que fazer com os números, com os gráficos que a gente via no Rotem. E é interessante aqui, eu friso, porque aqui ó, é a 10, e hoje em dia, mais atualmente, já está validado a gente já começar a pensar em tratamentos avaliando a 5, que são, assim, minutos muito mais valiosos no contexto da interpretação do exame. Então, a gente vai sempre olhar o FibTem, depois a gente vai seguir avaliando o Xtem, as alterações do Xtem, que nós vamos ver agora nos gráficos. Depois a gente vê do A do Xtem, depois vem o CT e depois analisa se tem a lise desse quadro. E para cada situação, bom, alterou o fibrinogênio, tu pode dar CRIO ou tu pode dar o fibrinogênio sintético. Se tu está pensando que são plaquetas ou DDAVP, se é no tempo de coagulação, plasma ou complexo, e se é lise antifibrinolítico. Não, por mais que, vamos ver se no outro slide eu já consigo mostrar isso para vocês. Deixa eu ver. Por mais que a primeira coisa num coágulo é o tempo de coagulação, o CT, o que a gente vai olhar é muito mais a conformação, ou seja, vou dizer assim, o diâmetro desse trombo, em vez de tratar primeiro o tempo de coagulação. E por que isso? Porque lembra lá atrás o fibrinogênio, o famoso fibrinogênio, ele está implicado nessa análise. E, por conseguinte, é ele que nós vamos focar no tratamento e é ele que, muitas vezes corrigido, nos dá a parada desse sangramento. E hoje que eu digo agora, esse artigo, não botei referência aqui, mas é 2021. A gente já tem, então, o A5 sendo avaliado e já tendo o que usar, então, de fibrinogênio, no caso, para elevar, se tu vai usar concentrado ou CRIO. Essas tabelas estão disponíveis, depois eu posso deixar as referências. Então, aqui existem milímetros, lembra que eu falei que são aquelas espessuras que a gente vai ver no tronco, e para elevação desses milímetros, eu já tenho correspondência de doses que eu vou dar, seja ela fibrinogênio, seja ela CRIO precipitado. Realmente essa área está uma franca evolução. Claro que eu falando e eu tendo contato é algo que é muito familiar para mim. Então, como é que eu posso deixar isso mais próximo da realidade de quem não está lidando com esse tronco? Existe uma relação CT-INR, isso principalmente para quem usa Coumadin, mas vamos lá. Se eu avaliar um CT de um paciente no Xtem, ele tiver, o normal é 80, maior, eu tenho 93% de probabilidade que o INR desse paciente é 1,5. Porque o INR soa mais familiar para quem não lida diretamente com o Rotem. E se meu CT do Xtem está abaixo de 84, é como se eu estivesse lidando com o INR abaixo de 1,5. Então, tu olhar agora o CT do Xtem 84, cara, o que é isso? O que ele está me dizendo? Está me dizendo que o meu INR provavelmente esteja acima de 1,5. E aí já tu começa a ter uma familiaridade, um raciocínio mais amigável com esses valores.
E já tem também uma boa relação Fib-Tem com fibrinogênio. Quando eu falo de fibrinogênio, o que a gente quer de valor é 250 miligramas por decilitro, é um valor normal. Valores abaixo disso e com sangramento, a gente tem que corrigir. E valores acima disso, muito acima, a gente tem que cuidar. O que é o muito acima? Já tem trabalhos mostrando assim, que quando tu tiver com fibrinogênio em torno de 500, ou 500 é um valor bastante considerável, tu sai daquela zona de coagulação do paciente e vai para uma zona já de efeito coagulante. Então, ele tem um gráfico como se fosse um U, de menos é pouco e de mais em excesso, é bem isso. Então, eu tô com Fib-Tem em A5, vamos dizer assim, 12 milímetros, a gente vai ver a seguir no gráfico, é como se eu tivesse, de novo, isso soa mais familiar, com fibrinogênio acima de 250 miligramas por decilitro. Se eu estou com Fib-Tem de 15, eu estou com fibrinogênio excelente, 300 miligramas por decilitro. E se eu estou com meus A5 ou A10 baixos, menos que 9, menos que 10, eu estou com fibrinogênio baixo. Então, isso aí já também nos deixa mais confortáveis para entender, para ler esse exame. Então, o gráfico, normalmente, são esses três que são pedidos. O Extem, o Intem e o Fib-Tem. Se vocês vão lançar mão, façam isso. Não atirem para tudo que é lado, no sentido de vou pedir o Optem, vou pedir... Não, são esses três que são pedidos. Normalmente, a gente compara o Extem com o Fib-Tem e o Intem com Eptem, que é outro cenário em situações específicas. Então, o Extem, aqui é um paciente normal, vocês vejam assim, um tempo de coagulação aqui, ó, 67, é em torno de 80, abriu adequadamente trombo a 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos, é o que ele vai nos mostrar, o trombo abrindo, a formação máxima do coágulo adequada, isso é um paciente normal. Então, visualmente, tu não precisa saber esses números. Visualmente, tu olha e diz, nossa, esse trombo, ele tá ok no Extem. Então, eu vou para o Fib-Tem, eu não pulo para lá, eu venho para cá, Extem, Fib-Tem. Mesma forma. Eu olho o Fib-Tem, CT adequado, mas eu me preocupo muito com a espessura, vamos dizer, o diâmetro aqui, que é a formação máxima do coágulo, ó, em torno de 9 milímetros, vamos voltar aqui, ó, 9, menos que 9 milímetros é menos que 200, então aqui eu devo estar com fibrinogênio em torno de 200, então eu tenho um exame de um paciente normal. Vamos começar a ver as alterações. Deficiência de plaquetas. Bom, de cara ou visualmente, a gente já vê que, em comparação ao anterior, esse aqui, ele está com uma espessura bem menor, tá? Então, Extem comparado com Fib-Tem. Só que quem é responsável por essa espessura são, em geral, plaquetas e fibrinogênio. Então, aqui levanta uma dúvida, será que eu preciso dar plaquetas ou eu preciso dar fibrinogênio para esse paciente? Bom, vamos ver. Como é que está o fibrinogênio? Primeiro ele virou o rei aqui da coagulação. Primeiro ele, Fib-Tem normal, a gente avalia ó, no A10, Fib-Tem normal, o que está me levando a essa alteração são as plaquetas. Tá? Então, essa relação ela tem que ser feita para eu compreender o que está me faltando. Agora, a deficiência no fibrinogênio. Então, pedi Fib-Tem, Extem e Intem. Quem que eu vou comparar? Extem com Fib-Tem. Ah, mas está baixo aqui, não é plaqueta. Não, calma aí, vamos para o Fib-Tem. Fib-Tem, olha aqui, ó, muito pequena espessura, 3 milímetros. Logo, quem está fazendo com que isso aqui fique achatado é o fibrinogênio. Tá? Aqui é a famosa hiperfibrinose. O paciente chegou lá no cenário, então, de um trauma, está transfundindo, está lá na cirurgia controlando o sangramento e tudo, você pede um trombo, ele vai se formando bem bonitinho, ele teria que seguir aqui, ó, todo esse contexto e ele, puf, acaba com
com esse coágulo. Então, assim, olha, a lise máxima, ele destruiu o coágulo 100%, tá? Mas será que realmente, se tu está no cenário de trauma, isso é muito sugestivo de, mas se você pega isso num outro cenário, será que realmente isso está certo? Lembre que eu comentei fibrinólise, a gente pode fazer um teste, e aí a gente põe a protinina, que é um antifibrinolítico. Então, o pessoal do laboratório joga a protinina e bloqueia essa ação. E aí eu olho e pá, realmente isso é um paciente que está com hiperfibrinose. Então, eu vou tratar aqui essa situação, tá? Lembrando que o fator que é muito rapidamente consumido é o fibrinogênio, e é o fator que, além de muito rápido, ele é o primeiro e é muito sugestivo dessa situação. Aqui, eu primeiro tenho que corrigir a hiperfibrinólise, apesar de estar vendo essa situação, o meu diagnóstico aqui é que esse paciente está em hiperfibrinólise. Não fico atacando tudo que eu estou enxergando, tá? Que são outros exemplos, sempre esses aqui são comparando com valores aqui, mas, de novo, eu posso apenas ir na visualização do exame. Esse é um exame normal, esse aqui, ó, o paciente que tem a hiperfibrinólise, de novo, mostrando. Esse é um paciente que a gente chama de desordem da polimeração da fibrina, e essa partezinha aqui que está problemática, aí eu vou ter que, comparar com o fibrinogênio bem baixo, a causa disso é a falta de fibrinogênio normal, a causa desse estreitamento aqui são as plaquetas, e aqui um estado hipercoagulado, tá? Então, a gente já vai se familiarizando com essas imagens. Eu queria dar atenção aqui para o último gráfico, que aqueles são específicos ali do uso da protamina, que é um paciente que, por exemplo, podia ser um paciente que está em uso de varfarina em casa, um anticoagulante, um cirrótico, porque aqui, lembra cirrótico? São o fígado, são fatores dependentes da vitamina K. Então, os cirróticos vão ter alteração nesse setor. Então, olha aqui, aparentou, olha, mas que trombo legal, trombo bonito, mas calma aí, agora vamos ver o CT, agora eu vou para cá. O CT está largado, tá? Então, isso fala a favor de que o déficit que está acontecendo é nesse cenário. Eu tenho a história que esse paciente usa varfarin, tá? Então, eu preciso, no caso, corrigir. Aqui um exemplo de livro, isso, que o colega usou administração de 4 complexos, tá? Protrombínico, ó, e olha aqui a correção. Então, era 111, corrigiu para 70. Isso, óbvio, um paciente sangrando, é um paciente cirrótico, e que você primeiro veio e analisou, lembra? Esse contexto aqui, analisou fibrinogênio, era um contexto, isso aqui não aparece fibrinogênio no contexto normais, mas para exemplificar que aí você vai para o CT, ou TC, e aí você consegue fazer o diagnóstico e ir em busca do tratamento desse paciente. Bom, nós vamos ver agora uns casos que a gente teve no nosso hospital, né? São casos que eu participei deles na cirurgia cardíaca, e eles exemplificam muito bem esses cenários que a gente tem quando lida com pacientes com alteração de coagulação, tá? Esse é um caso de uma paciente lúpica, doença arterial oclusiva periférica, doença arterial coronariana, renal dialítica, e essa paciente tinha uma insuficiência aórtica grave e veio fazer, então, a troca da válvula aórtica. Quando os cirurgiões operaram essa paciente, viram que as 2 pontes de safena na aorta estavam ocluídas, tinha um stent protuindo da coronária, ou seja, um paciente com alteração de coagulação ali já bem ruins, a lúpica é uma paciente, quem tem lúpus já predisposto a um fator de coagulação, e aí eu pedi esse exame, então aqui eu vou botar o outro que daqui ficou cortado, mas ó, Extem, Fibtem, e aqui é o Intem, tá? Que no caso aqui ele estava com heparina, eu botei heparinase, mas serve para mim como meu Intem. Vou botar outro que vocês vão ver melhor com a pontinha ali.
A máquina, eu digo o aparelho, ele tem ainda uma opção de tu botar essa linha tracejada, que essa linha tracejada seria o exame normal, tá? Então, vamos lá, o que eu Intem e Extem, olha aqui, desculpe, Extem e Fibintem, meu Fibitem, ó, em 10 minutos normal, 17, e essa paciente aqui, então, essa alteração nessa amplitude aqui, provavelmente foram das minhas plaquetas. Como essa paciente era lúpica e associada a isso, a doença arterial oclusiva periférica, o receio era dela ter algum evento isquêmico no pós-operatório e não estava sangrando. Então, como é que está o campo cirúrgico? Não está sangrando? Não foi feito nada. Essa paciente evoluiu sem sangramento, teve alta hospitalar, tudo bem. Então, de novo, reforçando, não se trata números, e sim uma ação multidisciplinar. Esse paciente de transplante cardíaco, mediastinotomia exploradora, esse paciente foi o seguinte, ele saiu de SEC com ECMO, por uma disfunção do ventrículo direito, hipertensão arterial pulmonar. Fez uma reintervenção por sangramento, era a segunda reintervenção. Como a gente, lá no Hospital de Clínicas, o que a gente fez? Só para vocês terem uma ideia. Logo que chegou o aparelho, o professor Maurício, da cirurgia torácica, foi também um incentivador, e um projeto de pesquisa conseguiu a aquisição. Esse aparelho ficou na sala 15, que é a sala que a gente faz cirurgias cardíacas. E ficou ali porque ali também sairiam os transplantes de pulmão que, porventura, iam usar SET. Então, a gente que pipetava, o que eu digo, os anestesistas que pipetavam. A gente coletava e fazia a pipetagem dos casos. O legal de tudo é que a gente começou a levar esses pacientes para UTI geral, para UTI cardíaca, nos pós-operatórios, e começaram a chegar, a gente fez um trombo, apareceu isso, assim, assado, talvez qualquer coisa direciona para esse tratamento, tudo, e aí os colegas das outras áreas começaram a pedir o exame. Então, começavam a ligar para nós, olha só, o paciente está sangrando aqui no UTI, pode fazer um trombo, tá? Claro que isso se tornou inviável, e somado a isso, o aparelho precisa de validações, testes de reagente, tudo, e esse aparelho ele foi, então, para o laboratório. E a gente tem em várias salas do bloco uma interface, porque, como eu estou falando para vocês, é muito visual a análise dele. Então, a gente, nos computadores de sala, tem uma interface, e quando o sangue chega e começa a rodar o exame no laboratório, a gente abre ele em tempo real na sala de cirurgia. Aí facilitou nossa vida, ainda não precisar mais fazer os exames, e deu uma oportunidade que todo o hospital, as áreas envolvidas em sangramento, pudesse usar tecnologia. Então, esse paciente, assim, ele veio para essa segunda intervenção, era suspeita por cardíaco por coágulos, e óbvio, isso assusta qualquer anestesista, bem como o cirurgião. E a gente tem uma relação muito boa, e o cirurgião já vem e diz assim, usa todo aquele, eles gostam de dizer para mim, usa todo aquele teus coloridinho ali, porque a gente não tem que parar esse sangramento. E aí eu faço um rotem e olha ali quem vem, Extem e Fibitem. Fibitem, normal, 18. Extem, normal. Intem, a mesma coisa. Não tenho o que fazer nesse paciente. Não precisava fazer nada, apesar dele vir, ele tinha coágulos, foi retirado os coágulos e esse paciente tranquilamente retornou para a CTI, depois deu, inclusive, alta hospitalar. Aqui uma situação que são os novos anticoagulantes, os inibidores diretos do 10A, né? Que é agora uma moda bem grande aí pelo contexto dos pacientes, principalmente pacientes mais idosos. Então, esse paciente, neurisma de aorta, válvula bicúspide, já era fibrilado atrial, então por isso que usava apixabana, renal crônico, uma taxa de filtração de 30. E aí o cirurgião, quando abriu, ele comentou que tinha muitos trombos móveis em aorta. Então, trombos, ele já nos assusta, assim, porque tem que cuidar muito que tu vai usar de anticoagulante, de fatores aí, e por isso o exame ele é muito bom e é essencial, porque te direciona exatamente para onde que tu deve ir. E aqui eu vou mostrar o trombo para vocês.
Ó, Extem, Fibtem, esse que eu entendo depois da heparina, mas vamos nos fixar nesses dois. Ó, A10, 15 milímetros, normal. Se tu botar aquele gráfico que eu comentei para vocês, dá um pouquinho diminuído, mas tu, cadê aqui o A10, ó, 48, também normal. Com o histórico desses trombos móveis, e não estando sangrando, eu não transfundi nada. E esse paciente, no pós-operatório imediato, apresentou um AVC em território da cerebral média, que foi por embolização. Então, se tu transfunde, acontece isso, olha que situação chata, né? Que tu fica, puxa, será que foi da minha transfusão? Eu estava ali orientada a não fazer, a resolver, mas quem sabe, não tem esse quem sabe. Tu tá com o aparelho, ele vai te guiar, se não precisar, tu não usa. E eu, aqui um print da tela do paciente com tá ruim para vocês verem, mas o TP atividade é 69% e plaquetas 191 mil. Então, realmente, fecha com o que a gente está vendo no exame. No hospital, a gente tem a cada semestre, vem seria uma tabela, como se fosse uma tabela para preencher, sou eu que preencho para o laboratório, que elas me pedem os trombos que foram feitos, então eu tenho que botar ali 5 trombos, prontuário do paciente, tudo, e o que eu vi no trombo, se tinha correlação clínica com o que o paciente apresentou. E aí o pessoal do laboratório, e audita esses prontuários. Aí elas me dão retorno, realmente, paciente. Então elas veem depois a coagulação, se foi transfundido, é bem legal porque tem esse controle de qualidade muito bom e já me dão um feedback desse tratamento dos pacientes. Que é a mesma coisa que eu digo, paciente também renal crônico, esse dialítico, esse paciente, ele teve uma deficiência do externo, paciente internação prolongada, fez uma CRM e veio no meu turno, porque eles tinham colocado curativo a vácuo, esse paciente sangrou um monte, e aí veio com vasopressor e veio para o bloco. E aí vai a informação que eu tinha passado para vocês, que trombo não trata sangramento, tá? Hipercoagulado, isso aí é da doença crônica, lembra? Um paciente que tinha uma internação, puxa vida, acho que mais de um mês até. O cirurgião, ele se assusta, olha, põe tudo só que curativo a vácuo, tórax aberto, teve uma pequena laceração, não lembro se era ventrículo, aorta, ou seja, sangramento cirúrgico, tá? Então, em sangramento cirúrgico, tratamento é a contenção e a correção pelo cirurgião. Aqui mais um pouco adiante o trombo dele, mostrando esse estado de coagulação bastante grande. A gente tem porta aberta ali para pacientes que chegam para fazer cateterismo, tá? Essa paciente é uma paciente que chegou em infarto grande, 34 anos, choque cardiogênico e entrou em ECMO veno arterial, e no cateterismo tinha trombos em tronco da coronária esquerda. Não era época de Covid ainda, senão a gente já ia achar que era Covid. Essa paciente evoluiu bem, ela teve pneumonia, teve complicações por internação longa, teve embolectomia e tudo, mas seguiu investigando trombofilias. Essa paciente, ela tem uma coisa interessante ali para eu contar, que o marido é técnico de enfermagem. E ela teve dor no sábado em casa, ele achou que não era nada, domingo teve dor, aí domingo de noite ela parou e foi trazida pelo SAMU em vaga zero, e o cara estava muito consternado porque ele não tinha feito o diagnóstico de que ela estava infartando. Bastante difícil a gente pensar nessa idade, mas enfim. Então, essa paciente, ela veio para fazer a retirada do ECMO. Retirada do ECMO é uma coisa chata, sabe? Porque as cânulas são cânulas calibrosas, estão lá na artéria e veia femoral, começou a abrir esse trombo, e olha só, coagulação normal dessa paciente, e, de novo, tem que sangrar para tu fazer alguma coisa, se não sangrar tu não faz nada, tira a cânula dela, olha o tamanho do trombo, a gente botou essa seringuinha aqui para ter ideia, isso aqui deve dar uns 7, 8 centímetros esse trombo,
depois foi passado um Fogart, olha só, isso aqui é a ilíaca externa esquerda, femoral profunda, femoral superficial, ou seja, um baita trombo. Então, imagina se no afã ali de, não, mas já vamos botar um plasma aí, porque para ela não sangrar, não tem mais esse raciocínio, pessoal. A gente pode causar um dano muito grande se fizer esses tratamentos sem ter um embasamento adequado para isso. Esse é um caso também de um paciente idoso, 82 anos, os pacientes idosos predispostos a fibrilação atrial, anticoagulado. Aqui, interessante, eu já tinha uma função renal alterada também, o residente comenta que achou ele nas punções bastante sangrativas, tá? Ele teve esse trombo aqui. Ó, já dá para olhar, vamos lá, né? Então, vamos lá, ó, a gente tem que olhar. Aqui não tem, aqui, desculpa, que será que é Extem e Fibtem. Fibtem no limite ali e o Extem, acho que eu perdi, eu tô com, deixa eu só ver se consigo botar aqui para cá. Tá, agora eu consegui. Então, aqui, ó, Fibtem, ó, 14 milímetros normal, 45 milímetros. Ele tinha isso aí que a gente comentou de ser mais sangrativo, e o cirurgião comentou que sim, que ali na hora do fechamento ele estava mais sangrativo. O renal crônico, ele tem uma disfunção plaquetária. Tu vai dosar as plaquetas, o valor é um valor normal, porém, a qualidade dessas plaquetas é uma qualidade ruim. Então, o que a gente fez aqui? A gente usou DDAPP, é o hormônio desmopressina, ela melhora a qualidade das plaquetas, o paciente foi fechado sem sangramento. Revascularização miocárdica de urgência, olha só o jeito que chega esse trombo. O paciente, então, em estado de inflamatório grande, um trombo hipercoagulado, realmente não tem o que fazer aqui, o paciente não estava sangrando, né? Esse é um caso ilustrativo, é um caso, uma traqueostomia do paciente COVID, a gente virou referência aí do paciente COVID, e quem fazia era cirurgia torácica e um pouco a otorrino. E era o meu dia de atendimento desses pacientes, e lá pelas tantas o cara falou, ah, você está sangrando, não é comum sangrar traqueostomia, será que houve algum distúrbio de coagulação, será que deram heparina demais? E a gente sabe que o paciente com COVID é um paciente que está num estado de hipercoagulação. Então, eu pedi o trombo, né? De novo, a gente tem que direcionar o que a gente vai fazer. E tanto o Fibtem, olha só, o normal aqui é de 7 a 23, 29, acima de 25 é hipercoagulado, absurdamente aumentado. Extem, tem todo o cenário aumentado. Aí o cirurgião pediu ajuda, o residente pediu ajuda, o colega que veio ajudar, o que era sangramento cirúrgico. Isso aqui mostra, gente, aqui não explica o que está acontecendo, tem que ter um sangramento cirúrgico, e o paciente tinha um bócio mergulhante, e ali no manuseio acabou lacerando ali, e o sangramento, então, era um sangramento cirúrgico. Olha só, para quem está começando a ver as imagens hoje, tu põe o olho e diz, nossa, o que é isso, né? E às vezes diz, pai, é uma salsicha esse tronco. Realmente está num estado de hipercoagulação. Estamos caminhando para o final dos casos para a gente poder ter espaço para discussão. Dissecção de aorta. Dissecção de aorta é algo bastante complexo, é um paciente que vem com uma situação grave, essa é o tipo 1, disseca a aorta desde a base, pode ir lá nas renais, lá nas ilíacas. Tempo é melhor amigo, tem que operar rápido e tudo. Olha o jeito que estava o trombo desse paciente. Madrugada, cirurgia de dissecção e esse trombo. A gente olha o quê? Extem e Fibtem. Ambos diminuídos. Fibtem lá embaixo, 7 milímetros, no limite inferior, mas abaixo daquele 9 que hoje a gente deseja e sabe que é bom. Aqui, a espessura, vamos dizer, o diâmetro disso aqui, quem está implicado é o fibrinogênio, as plaquetas. O fibrinogênio alterado, eu tenho que corrigir com fibrinogênio. Foi o que eu fiz, olha só. Eu vou só voltar ali para vocês verem, o Fibtem
e era 7, eu dei fibrinogênio e trouxe ele para 12, e olha, já houve uma melhora importante. Esse cara, ele tinha, depois da correção disso aqui, ele tinha também ficou muito tempo rodando aí pelo sistema UPAs e tudo, e ele já tinha alteração das enzimas hepáticas, e aí esse cara também recebeu o complexo depois disso, que continuava sangrando, e aí ele foi possível fechar, mas infelizmente um caso ruim acabou indo óbito. E esse é um caso muito interessante, um paciente com tumor de rim, com trombo. Esse trombo, ele invadia, saía do rim, invadia a cava, tá? Paciente jovem, 54 anos. Esses tumores, quando tu resseca o tumor e o trombo, é curativo. Então, ele foi uma nefrectomia radical esquerda, só que para fazer isso, ele tem que ir para a circulação extracorpórea, tá? Sangrou muito, ele sangrou muito, sangrou 2 litros e alguma coisa ali. Esse paciente teve alta hospitalar, óbvio, ele foi transfundido com chá de tudo. Olha só, Fibtem e Extem, Fibtem no A10 com 11, o Extem sugerindo aqui falta de fatores, né? O que tinha de problema nesse paciente? Trombo de veia cava. Então, assim, ó, tu tem que ter isso para ser uma gangorra, né? Se tu transfunde alguma coisa a mais, tu pode piorar ainda essa situação de trombo e um paciente oncológico e tudo. Então, o que eu fiz aqui? Eu transfundi CHAD, todo aquele tripé que eu já comentei, aquecimento e toda a história, e eu fui um pouco mais além. Eu fiz mais fibrinogênio ainda nele, e aí esse paciente deu essa melhorada mais ainda, olha só, era 11, eu joguei mais fibrinogênio, e aí ele estabilizou que ele não tinha sangramento, foi fechado, e o paciente deu alta hospitalar. Então aqui, olha só, isso aqui era o rim, aqui a veia renal desemboca na cava com esse trombo que ele encolheu, mas o trombo, era se fosse essa régua, assim, uma tripa de trombo, assim. Isso aqui é interessante porque a gente já via isso, mas as coisas como os estudos vão acontecendo, a gente vai conseguindo ter as comprovações. A gente consegue compensar a trombocitopenia se eu jogar o Fibtem mais alto. Lembra que eu falei 9 em torno de 200 miligramas? Se eu jogar ali, como eu fiz, para 15, 16, eu compenso aquela alteração plaquetária, seja POSEC, que no caso foi essa situação. Então, muitas vezes, a gente tem feito isso. A gente usa o mais fibrinogênio, claro, dentro dessas relações que eu mostrei para vocês, para compensar isso. Mesmo porque, quando a gente transfunde plaquetas, a gente está transfundindo uma dos hemocomponentes que mais transmitem e contaminam o paciente, dá mais situação de contaminação, tá? Então, a gente podendo cuidar isso é adequado. Sangramento, também cheguei no meu turno, essa paciente entrou de urgência na sala, tinha operado o dia anterior, sangrou muito a noite inteira aí. Esse era o trombo, tá? Claro, ela vem da UTI já transfundida e tudo, mas vem com sangramento, o cirurgião se assusta, vamos lá, vamos botar tudo. Na realidade, o que eu fiz aqui foi só CHAD mesmo, e ela limparam ali no sentido de tirar trombos, tudo, encaminharam essa paciente de volta para a UTI. Ela veio a falecer, mas, enfim, era por outro contexto, assim, porque era uma endocardite, uma situação, deixa eu ver se era uma endocardite essa paciente. Outra endocardite, esse paciente, depois que eu fiz, no outro dia, o hospital notificou que ele tinha positivado para a COVID. A gente tem a rotina de os pacientes chegarem com o exame bom, mas o cara chegou aqui numa situação grave de emergência, né? De novo, infelizmente, o paciente estava
você tem uma ideia, desde fevereiro, perambulando aí pelo sistema público, e foi chegar para nós faz mês passado isso. E aí, esse paciente válvula aórtica, cheia de trombo, uma endocardite ruim, olha o estado desse cara. Eu não sabia que esse cara era Covid, nem eu nem ninguém sabíamos que ele era Covid, porque o exame estava no sistema, tá? Aí tu te empolga lá e começa a dar plasma, e dá crio, e dá isso, daquilo. Num paciente assim, não tem, tu não está embasado. Esse paciente, óbvio, evoluiu choque séptico, cardiogênico, mas agora está no andar, eu acho que é até capaz de ter ido para casa já, esse paciente. Tá? E esse é um caso que eu tenho, talvez eu tenha colegas aí, eu tenho um imenso, vou usar a palavra apreço por esse caso, porque a gente tem alguns pacientes aqui que têm uso de aparelhos de assistência ventricular, o HeartMate, no caso 2. Essa paciente é uma paciente que era para ir para transplante, e essa paciente tem Chagas. Só que ela tem bastante filhos e cada gestação sensibiliza mais a paciente, e o painel que nós chamamos, que é para ver a compatibilidade com órgãos dela, era muito alto. Logo, essa paciente se tornou proibitiva de fazer transplante, estava deteriorando, e existe um programa que se chama PROAD, é um programa do Sírio-Libanês, clínicas têm um vínculo com isso. Essa paciente foi para São Paulo para botar, então, esse HeartMate. E eu vou colocar aqui uma gravura só para ninguém ficar perdido aí. Isso a gente chama no coração artificial, a gente põe uma cânula dentro do ventrículo esquerdo, isso aqui bombeia o sangue, então ele descansa o ventrículo esquerdo e empurra lá na horta. Isso aqui fica dentro do tórax do paciente, isso aqui também, e aqui sai fora do corpo da paciente, ela fica ligada a umas baterias, tá? A suspeita era, lá no Sírio, ela coagulou a linha aqui. Aí ela foi a uma cirurgia para fazer, que a gente chama driveline, foi para fazer uma exploração. E agora, a situação era mais crítica, porque a suspeita é que ela tinha um trombo nessa via que é o outflow, tá? Então, essa paciente veio para fazer terceira abertura de cavidade, onde a gente ia fazer algo praticamente inédito, que era nós íamos botar em SEC, desassociar, desconectar esse sistema, trocar esse aqui por um Dacron, enfim, né? E aí, num contexto de uma paciente grave dessas, claro, com a máquina que eu digo, isso tudo aqui, quando ela vai para a cirurgia, óbvio que não ficam as baterias dela, fica num console conectado, então foi bastante desafiador. E olha o trombo da paciente, extremamente, assim, salsicha, como eu diria, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, bastante diâmetro grande, bastante calibroso esse trombo, numa paciente que já tinha feito algumas tromboses dispositivo, com suspeita de trombose desse dispositivo, que talvez se não tivesse o trombo, já ia começar a transfundir alguns hemocomponentes, assim, meio empírico, e com possibilidade de levar a uma situação bem mais grave. Olha aqui todo o desfecho do trombo dela, um trombo normal. Felizmente, essa paciente, acho que umas 2 semanas atrás, ela nos manda uma foto em casa, com um friozinho aqui do Rio Grande do Sul. Então, para concluir, esse novo modelo de coagulação que a gente viu colocado de superfícies celulares, ele consegue nos contemplar melhor a coagulação em vivo, tá? Se a gente usar os testes point of care associados a algoritmos, a gente vai reduzir a incidência de transfusão, está provado isso. E hoje em dia a gente tem muito esse conceito de PBM, que é o tratamento baseado, centrado no paciente, que é uma coisa muito interessante, né? Mas para isso funcionar, a gente, óbvio, tem que ter treinamento, tem que interpretar adequadamente, tá? Bem como tem que ter uma comunicação interdisciplinar, é importante essas equipes, e a colaboração também de um conjunto para que funcione todo o contexto.
Obrigada, pessoal. Olá, que bom, excelente aula, doutora Rosângela, muito obrigada aí, muito bom mesmo. Nós vamos abrir agora, se alguém quiser colocar algumas perguntas ali no chat, e já tem pergunta no chat, na realidade, eu já vou abrir aqui com uma das perguntas, e se alguém quiser colocar mais, a gente está aqui à disposição para fazer aqui para vocês. A primeira pergunta, ela vem do doutor Matheus Figueira, e ele pergunta o seguinte: no cenário de cirurgia cardíaca, em cirurgias com alto potencial de distúrbio de coagulação, qual seria o momento ideal de colher o ROTEM? Bom, a gente tem um tempo pequeno para agir, como eu falei, porque tu sai de SEC e tu já... o cirurgião já começa a se preparar para fechar, tu tem uns 40, 45 minutos. Quando a gente, eu não sei se a Roseni está ainda aí, quando a gente discutiu um tempo atrás aí, uns casos, a gente Eu tinha... acho que não, porque a doutora Roseni está de férias. Eu acho que não. Tá bom, mas enfim, Não sei. onde é que eu quero chegar? É que a gente tinha comentado, e eu acho que isso foi, Sibeli, ano passado, né, que a gente fez um bate-papo ali. Sim. Tinha uma orientação assim, primeiro corrige a protamina e depois pede o tronco, tá? Então, por quê? Porque às vezes pode ser apenas um protamina de mais ou protamina de menos. O que que eu faço? Eu estava alisado isso, artigos desse ano já mostram, eu muitas vezes eu coleto com o paciente terminando a SEC, por exemplo, cirurgião, abriu a horta ali, a gente tem que devolver todo o volume, eu aproveito que já está aquecido, porque eu quero, lembra aquele tripé ali, então está 36,6, 37, eu coleto, e aí eu coleto o Epitem junto, tá? Porque como eu sei que ainda tem o efeito de heparina, eles põem na amostra a heparinase, e aí eu já tenho uma noção do que está acontecendo. Isso é para eu ganhar um tempo, tá? Para eu já mais ou menos ver o que está acontecendo. Então, tem alguns que acham melhor do primeiro fazer a protamina e aí se sangrar pedir o trombo, mas eu faço muito isso em situações que a clínica fala a favor que vai ter alteração de sangramento, né? Tipo, isso que eu coloquei, dissecção, o paciente já usa alguma medicação, por mais que parou, mas aquilo ali o residente já me disse está mais sangrativo. Então, eu faço, assim que abre a horta ali, eu já lanço uma amostra. Então, você faz os 4, doutor, o Extem, Intem, Fibtem e já pede o Epitem. E já passo e já peço o Epitem, isso, faço os 4. Tá. Doutor Marcos Presepiorca, eu acredito que é da equipe, colega, falou que o caso 12 já tem alta, né, para casa e estava bem. Tá? Que bom, obrigado pelo retorno aí, Marcos. Doutora Roseni deixou um comentário antes de sair, você é brilhante, Rô. Tá? Doutor Álvaro também apareceu por aqui, né? Doutor Álvaro também, lá daí de Porto Alegre. Da equipe também. Esses são suspeitos, viu? São suspeitos? Não. São suspeitos. Tem uma pergunta aqui, o doutor Raul também está agradecendo, a gente que agradece. Tem uma pergunta que vem da doutora Gisele Bandeira, lá de Salvador, Bahia, do Ana Nery. Ela está parabenizando, dizendo que a aula é excelente, e te perguntando onde fica o ROTEM no serviço de saúde, no centro cirúrgico ou no laboratório? Então, começamos com ele no centro cirúrgico, na sala de cirurgia, e nós fazendo pipetagem. Para quem vai ter intenção de adquirir, já vão aproveitar essa pergunta, essa deixa aí. Sim, pessoal, dá para pipetar tranquilamente. Qual é o problema? Tu tem que te focar naquilo ali,
tá? Porque tu tem o modelo que tu pipeta e tu tem o modelo que não precisa pipetar, tu só põe a gota de sangue e coloca os cartuchos. Então, dá para pipetar, só tem que se concentrar, porque aquilo que eu falei para vocês, a gente estava iniciando uma cirurgia cardíaca e escambava um trombo para fazer, e aí tu não se concentra fazendo, qualquer erro tu tem que fazer tudo de novo, o reagente não é barato, tem um risco envolvido, as pessoas estão esperando o resultado, enfim, tem um contexto todo. Então, a gente fez em sala, ok? Fazia em sala. Aí nós encaminhamos para o laboratório de análises clínicas, tá? O que que o hospital nos orienta? O hospital orienta que todo exame, ele tem que ter um laudo por uma farmacêutica bioquímica. Então, quem dá... nós não tínhamos isso. Nós fazíamos em sala, e aí ligávamos para o colega, olha só, teu trombo deu isso, aquilo. E aí agora não, agora o exame, a gente vê em tempo real, a gente toma as condutas, mas ele fica como um documento legal no prontuário do paciente, laudado pela bioquímica. Laboratório, Fora também, e está aí a Cibele, pessoa da empresa também, fora que ele tem que ser calibrado, tem que ser testado, envolve um tempo, se alguém tem que abraçar a causa, como eu digo, entendeu? Se tu vai ter no teu bloco cirúrgico, ou no setor, tá lá na emergência, tu quer ter na emergência do trauma lá, tu tem que saber que tu vai abraçar a causa, tu vai ser responsável por fazer esses testes e se comprometer com o andamento da máquina, tá? A gente sempre fala que no caso, né, no serviço que adquire o Rotem, ele tem que ter uma mãe ou um pai, porque alguém tem que realmente abraçar isso, sem falar que tem um software que permite a visualização. Então, independente de onde ele esteja no hospital, o médico vai conseguir acompanhar através do software em tempo real, né? Doutor Newton, aí, Santa Casa, aí, tá falando que excelente a palestra, viu, doutora Rosângela? E está te parabenizando. Doutor Álvaro Albrecht, ele está fazendo aqui uma pergunta. Os convênios estão cobrindo o custo do Rotem? Você consegue responder? Você quer que eu responda, doutora Rosângela? Responde aí, depois eu te digo como é que está no nosso contexto do hospital ali, tá? Cada hospital, doutor Álvaro, chama o convênio para uma negociação. Tem código TUS, tem código SIMPRO e tem código CBHPM. Então, o exame, ele realmente, essa parte do laudo e de ele estar sob a supervisão realmente ali do pessoal do laboratório, seja bioquímico, farmacêutico, biomédico, exatamente para cobrar do convênio esse teste. E a maioria dos convênios, em geral, né, para algumas outras regiões, a Biomig atende 8 regiões, estão cobrindo sim, mas é uma negociação que o hospital chama o convênio e faz a negociação passo a passo. E nós damos o suporte, tá? A Biomig dá todo esse suporte também. Tem mais pergunta. Doutor Jaime, lá de Belo Horizonte, Jaime Castilho está parabenizando, falando que é excelente aula. O Gabriel Giron, do laboratório aí, parabenizando a doutora Rosângela pela excelente aula e dizendo que trabalha no laboratório, né? Então, ele realmente faz bem essa parte, né, dessa questão de estar trabalhando também ali com o tromboelastrograma direto no laboratório mesmo. Depois, se a Gisele quiser, a gente pode passar o contato para vocês conversarem, tá, Gisele? É só me procurar pelo WhatsApp. Doutor Diego Silva, Diogo, ele está parabenizando pela aula, pela didática, e a pergunta é, usamos o Intem para efeito da heparina? Sim. Lembrem que quando a gente comentou ali de Extem e Intem, a gente disse que mantínhamos esses termos até por uma questão educativa. Quando tu vai avaliar, por exemplo, a heparina por testes convencionais, tu usa o TTPA, né? E isso é via extrínseca da coagulação. Desculpe, via intrínseca da coagulação. Então, quando a gente tem a suspeita de que o problema é com excesso de heparina,
o Intem é que vai te mostrar esse resultado. Claro que aí tu vai ter que comparar com o Eptem. Por quê? Porque tu vai ter que jogar de novo aquela heparinase e se ela bloquear o efeito, tu tem então o diagnóstico que é a heparina que está agindo nesse contexto. Tá? A gente tem um caso muito interessante que me pediram para ver um trombo na UTI, o paciente estava se recuperando muito devagar, assim, eu tenho pacientes crônicos, 2, 3 meses de evolução, e essa paciente, ela tinha um Chile, e ela estava estubada, e aí apresentou um absurdo, um sangramento, e teve que ser entubada de novo, e aí ficou uma informação que talvez tivessem não aspirado o Chile, e jogaram um absurdo de heparina no sistema. E aí, claro, isso é uma coisa ruim de avaliar, né? É difícil de tu fazer isso. Nós fizemos um trombo e confirmou. Era plano, era um flat na parte do Intem, corrigido com Eptem, e infelizmente foi um erro, né? Mas a gente precisava fazer esse diagnóstico e o trombo nos mostrou isso. Ok. Liris, Lia, tudo parabenizando pela aula. Aline, nossa colega da CSL, parabenizando pela aula também. Uma pergunta aqui da Gisele Gifone. Protocolo do HC. O uso de cirurgia cardíaca é somente nos casos de sangramento ou de forma preditiva? Uhum. Na realidade, de novo, o roteiro, ele vai te dar uma resposta por que esse paciente está sangrando. Então, a gente faria se o paciente está na vigência do sangramento. Porém, com a prática, com a experiência, o que a gente vai vendo? Como eu comentei, cirurgias, um exemplo, o paciente do transplante cardíaco, ele tem uma dificuldade de coagulação por todo o contexto envolvido, o paciente que tem uma dissecção de aorta. Então, eu já vou fazendo esse trombo naquele momento ali, depois do desclampeamento da aorta, que aí eu já vou tendo, eu não trato, mas eu já vou tendo uma ideia do que está acontecendo com esse paciente. Ok. Cleito Pando, Cat Black, Virgília, tudo te agradecendo pela excelente aula. O Virgílio está perguntando, o doutor Virgílio aqui Nogueira, perguntando também, na prática, o Intem tem vantagem sobre o TCA? Essa pergunta é muito boa, Tem porque... muitas perguntas, tá? É muito boa. A gente vai tentar responder todas, já são 20 Não, vamos indo, 35, o mas a limite gente vai. que dá. Enquanto tiver gente aqui, a gente vai, né, doutora? Vai dando limite aí, tá, Tem Sibeli? bastante, tem Tu sabe bastante. como eu sou apaixonado pelo tema, eu vou indo, né? Eu também. Sim, sim. Virgílio, assim, ó, eu vou dizer que a pergunta é interessante porque, assim, infelizmente, o TCA que a gente usa de uma forma tão confiável é um dos piores que a gente tem para avaliar a função da heparina. Mas é o que a gente tem dentro da sala cirúrgica, que é prático e tudo. Então, assim, primeiro respondendo a pergunta, é o melhor pelo TCA? Não, não é o melhor TCA. É mais barato, mais prático, mais comum de ser usado, então a gente tem mais expertise, tá? Então, isso aí tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente põe a protamina e continua sangrando. Aí, se tu tem dúvida, aí eu aconselho a fazer o roteiro. Aí tu faz o Intem e o Eptem, e tu faz uma correlação entre os dois. Conforme essa correlação, ela vai te dizer se tu está com heparina em excesso, se está te faltando heparina. Porque lembra, toda vez que tu usar heparina em excesso, o que vai acontecer? Tu vai perder aquele efeito anticoagulante, desculpe, pró-coagulante, e ela vai se transformar num anticoagulante. Então, na dúvida, depois da protamina estar sangrando, o melhor seria fazer essa comparação. Tá? Nós temos o Hemocron, tá, gente? Nós temos o Hemocron. O Hemocron é um TCA diferente, ele tem uma metodologia, um mecanismo, né, que o cartucho, o excedente, ele descarta e pega só a quantidade necessária e é bem assim fidedigno, né, e totalmente automático, né? Então, o Hemocron é uma metodologia, inclusive a leitura dele é uma metodologia diferente, então não é tão esse TCA comum, né, aquele do tubo, ele é totalmente automático, point of care e com o resultado aí também bem rapidinho também, tá? Pode perguntar
qualquer um dos nossos. Doutora Kátia Beck, como faz a transfusão de fibrinogênio? Existem valores de FibTem que guiem essa transfusão? Ativar meu microfone aqui. Sim, existem valores, eu mostrei ali 2 tabelas, depois a Cibele pode entrar em contato, ou eu entrar em contato, tem meu e-mail ali, passar esses valores. A gente tem evoluído muito nessa área, e tem muitos trabalhos, e esses trabalhos já nos permitem ter essas correlações de quanto, por exemplo, a 5 está em 9, e eu estou com tanto de fibrinogênio, tanto que eu digo, por exemplo, abaixo de 200. O A5 está em 10, 12, eu estou acima de 250. E tem aí tabelas orientando em todos os cenários. Se tu quiser dar plasma, se tu quiser para corrigir, se tu quiser dar crio, se tu quiser dar o fibrinogênio sintético. Já existe essas tabelas. A gente vai te fornecer. Isso. Pode nos procurar, tá? Pode mandar um WhatsApp para mim, não tem problema, para algum dos consultores nossos que atendem vocês, eles vão passar o nosso contato, que a gente é mais científico aqui na Biomig, mas a gente consegue também, e aí a gente retoma e põe em contato vocês com a doutora Rosângela também, e a gente chega consegue ampliar melhor. Doutora Simone, Hospital Felício Roxo, Belo Horizonte, está te parabenizando pela aula e está deixando aqui uma mensagem seguinte: para o laboratório usar em outras unidades fora do bloco, é interessante descrever um protocolo de sangramento ativo com fluxo de retorno do resultado em tempo hábil para o médico solicitante. E ela sugere aos laboratórios, a maioria dos nossos equipamentos ficam em laboratórios, né? E ela sugere que aos laboratórios inserir o ensaio de proficiência para o controle externo, porque todos os convênios cobrem sim, embora ela fala que todos os convênios cobrem sim, embora haja aí uma distorção, talvez em relação aos valores de operadora, tá? Doutor Newton Ramon, Santa Casa, Porto Alegre, no Hospital Santo Antônio, fazemos desde 2012, no final da SEC, o INTEM e FibTem, e trata se houver sangramento após a prota, de acordo com o ROTEM. Desde 2012, não usamos mais nenhuma unidade de plasma e transfusão de plaqueta diminuiu. Eu abro aqui um parênteses, doutor Newton, quiser que a gente abra o microfone, doutor Newton, a gente abre o microfone, você, inclusive, pode trocar alguma ideia aqui com a doutora Rosângela. Tá. Tá, doutora Kátia Beck, pode entrar em contato, eu vou te deixar meu telefone aqui. Doutor Newton, cadê o doutor Newton? Abre o microfone do doutor Newton, gente, por favor. Nossa equipe. Assim que ele tiver com o microfone aberto, pode falar. Estão me ouvindo? Sim, doutor Newton, fica à vontade. Boa noite, Rosângela. Oi, Newton, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, queria te parabenizar, excelente a palestra, muito boa. E, assim, o que a gente vê de grande vantagem no uso da tromboelastometria é a rapidez no processo. A gente está usando lá no Santo Antônio, na Santa Casa, desde 2012, depois no São Francisco, começou um pouco depois, e o que a gente viu é justamente isso, a gente trata com rapidez o que precisa ser tratado. Antes disso, na cirurgia cardíaca, tanto de adulto quanto pediátrica, a gente tratava, quando o paciente estava sangrando, a gente tratava empiricamente, porque, como a Rosângela falou antes, para os resultados chegarem do laboratório, demorava muito tempo, então a gente acabava transfundindo empiricamente, e na grande maioria das vezes, principalmente nas crianças, a gente fazia assim, está sangrando depois da protamina, depois da SEC, o problema é plaquetas. Se as plaquetas não resolviam, a gente começava a usar plasma. A partir do momento que a gente teve a tromboelastometria lá, o que a gente começou a ver, como a Rosângela falou ali, é que na grande maioria das vezes o fibrinogênio é o responsável pelo problema. Então, desde 2012, a gente não transfundiu mais nenhuma unidade de plasma, que é um grande problema tu transfundir plasma, principalmente numa criança, né?
e a transfusão de plaquetas diminuiu assim em 90%. Doutor Newton, deixa eu Diga. aproveitar você aqui só um pouquinho, e a doutora Rosângela também, mas é que a Santa Casa de Porto Alegre está com o Verify Now para agregação plaquetária. Você Sim, chegou a ter algum contato, alguma coisa assim, doutor? não, no Santo Antônio, como eu faço basicamente cirurgia cardíaca Ah, pediátrica, no Santo Antônio a gente não tem usado porque as nossas crianças não usam é clopidogrel ou verdade. outros anticoagulantes, antiagregantes Uhum. plaquetários. Lá no Ah, São ok. Francisco o pessoal E tem, usam. tem Tá. utilizado mais, mas lá no Uhum. Santo Antônio eu não tenho experiência com o Verify Now Uhum. ainda. Santa Casa de Mas Porto Alegre tem 3 equipamentos, então cada um fica, né, num bloco diferente. E sim, é por tem um isso que eu lá no fiz a Santo pergunta. Antônio, tem um no São Francisco e tem um para os transplantes lá no Dom Vicente Scherer. Mas Exatamente. parabéns, Rosângela, excelente tua palestra. Obrigada. Indo ao encontro do que o Newton falou, somos parceiros, então, nessa conduta. A gente faz... Eu acho que eu estou no mesmo tempo que o Newton, que eu não uso mais plasma. Realmente muda completamente a tua conduta. Claro, eu uso substitutos sintéticos, tá? E plaquetas cada vez menos. É difícil no início, no sentido tem um cirurgião com receio que o paciente volte para sangrar, que vai ter que voltar no hospital de madrugada, mas o pessoal, os colegas vão adquirindo confiança, vão conhecendo o dispositivo, a gente vai dividindo informações ali, e olha, felizmente eu digo em cima desse conhecimento e da máquina, eu não tenho tido também dos meus pacientes reintervenção por sangramento. Do Santo Antônio também isso melhorou bastante. O grande problema ainda que a gente, quando eu falo para o pessoal sobre tromboelastometria, que a gente não deveria nem falar é sobre, que não faz parte da nossa área médica, sobre custos, né? Mas, porque sempre reclamar, o fibrinogênico custa caro, o concentrado de protrombínico custa caro. Quando a gente começou a usar o Rotem ali no Santo Antônio, eu fui para o Hospital Universitário de Zurique, na Suíça, para fazer um treinamento lá. E lá os caras são eles conseguem medir quanto custa, por exemplo, o salário do funcionário que vai levar o sangue do banco de sangue. Então, eles conseguem fazer uma planilha que a gente tinha inveja daquilo, porque os caras botam tudo na planilha. E eles provavam lá que tu tratando o sangramento baseado em tromboelastometria, eles naquele hospital conseguiram diminuir o gasto em 200 mil euros por ano, só usando menos sangue, porque tu vai diminuir o tempo de internação de UTI, tu vai diminuir o tempo de intubação, tu vai diminuir o número de infecções usando menos sangue. Aqui a gente não consegue saber quanto custa uma bolsa de sangue no hospital que a gente trabalha. Então, é impossível fazer uma tabela assim, e aí o cara lá do setor de compras diz, o fibrinogênio custa caro, mas aí tu não consegue provar para ele que tu usando aquilo, tratando o sangramento, guiado pela tromboelastometria, tu está economizando para ele, porque o resto das coisas todas a gente não consegue botar numa planilha. Quanto custa uma diária de UTI, quanto custa uma hora a mais de ventilação mecânica, um tratamento de uma infecção. Então, isso é o grande complicador para a gente mostrar que a tecnologia vale a pena ser usada aqui. De acordo, completamente. Exatamente. Mais alguma pergunta, doutora Rosângela, com as considerações finais? A gente, assim, agradece muito a participação, tá, doutora Rosângela, pela parceria, por estar sempre nos recebendo, por estar sempre pronta, né, à tecnologia e realmente, né, fazendo uso da mesma, né, com muito afinco e dedicação aí no HC de Porto Alegre. E eu deixo, assim, eu quero realmente agradecer. Você quer falar alguma coisa, doutora Rosângela? Vou ao encontro das tuas palavras também, agradecer também a parceria de vocês. Felizmente, eu sempre que precisei material, discutir algumas coisas, vocês sempre estiveram à disposição. E eu acho que é essa parceria que faz com que a gente evolua sempre. Obrigada.
Agradeço de verdade, muito obrigada. Tabata? Agradecendo, né, também que a presença da doutora Rosângela foi uma excelente aula, a presença de todos que puderam participar. Vocês podem entrar em contato conosco em caso de dúvidas, né? Podem responder o e-mail que recebeu o material, caso tenha alguma dúvida. A gente está totalmente à disposição. E sigam a gente nas redes sociais, nós somos Biomig Brasil em todas as redes sociais, e por lá a gente posta, né, os próximos eventos que a gente faz mensalmente um encontro falando sobre tromboelastometria. Então, a gente espera que todos vocês possam estar também conosco no próximo evento. É isso, obrigada.